Bom dia, queridas. A gente vai iniciar a nossa prática de hoje. Eu vou deixar aqui o recadinho para quem assistir depois, porque tem um pessoal assistindo depois. Então, de que essas próximas 2 sextas a gente não vai se encontrar, mas eu vou dando o aviso lá no grupo de alunos do Lamalon Wallace. Tá bom? Então, eu vou fechar os microfones e aí a gente começa a nossa prática. Então, como sempre, a gente começa trazendo a nossa, se conectando com a nossa motivação, né? Com um caminho, com a clareza do nosso movimento, de por que a gente está fazendo, está seguindo esse caminho, qual é o nosso propósito. Então a gente, diante de Guru Rinpoche, representando toda a linhagem de lucidez, a própria lucidez, que segundo os contempladores, desde o Buda, né, e todos os grandes seres, é a nossa base, está conosco o tempo inteiro. Mas a gente agora, nesse momento, não está reconhecendo. Então a gente lembra, a gente começa com essas preces, né? Lembrando o contexto da nossa prática e o potencial do caminho. Então a gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Nos alegramos com todas as causas e condições que nós reunimos agora, nessa nossa vida humana, que é preciosa porque a gente encontrou o Dharma, uma linhagem viva de seres realizados e compassivos. São os nossos mestres. E o tesouro que eles trazem é o Dharma, é o caminho de transformação. Mas aí a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente vê a natureza impermanente de todos os fenômenos, desde a permanência mais grosseira, a impermanência mais sutil, vendo que tudo está em um estado de fluxo. Não tem nada existindo de forma imutável, surgindo, existindo, permanecendo de forma imutável. Com isso a gente aproveita cada instante como um momento de prática e a gente se prepara para o momento da nossa morte, a mudança última na nossa vida, nesta vida. Aí a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Cada vez mais a gente vê claramente a natureza interdependente das causas e condições, a forma como tudo surge, originado dependentemente de causas e condições. Nada tem existência inerente. Então tudo se interrelaciona. Nosso universo, ambiente, nosso comportamento, nossa mente. Então a gente cuida, gera esse senso de cuidado no nosso corpo, a nossa fala, as nossas ações, a nossa fala e a nossa mente. Por fim, a gente lembra que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Enquanto a gente não reconhecer a verdadeira natureza da nossa experiência, da nossa mente, essa mente vai estar operando com ilusão, com ignorância, com delusão, aprendendo de forma errônea a experiência, se fechando no autocentramento que gera as aflições mentais, as ações não virtuosas, sofrimento. À medida que a gente aprofunda no caminho e a gente compreende cada vez mais profundamente a nossa mente, a nossa realidade, a gente vê que
A gente não precisa experimentar esse sofrimento. Está nas nossas mãos. A transformação da nossa própria mente. Na verdade, liberar ela da confusão. Ela já é perfeita. Então, ao nos recordar disso, natural surge em nós a aspiração de que a nossa mente se volte para o Dharma sagrado, para a verdade, um caminho de transformação verdadeiro. E a gente vê que esse é a condição potencial também de todos os seres. A gente olha ao redor, nossos familiares, nossos amigos, todas as pessoas da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo, todos os seres humanos e não humanos que têm uma mente, têm esse potencial. Então é natural surgir em nós essa aspiração, né, de que todos os seres tenham felicidade de suas causas, que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a própria ignorância. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, mas que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Esse é o desejo que a gente faz para nós mesmos. Então, natural para nós, com essa energia, com esse calor, com essa clareza, então a gente renova nossos votos de refúgio no caminho profundo de transformação, representado pelas três joias, que são apresentadas para nós através dos nossos próprios mestres, que incorporam essas três joias. E o nosso voto de Bodhisattva, que é de realmente querer transformar nossa mente, para a gente poder ajudar os seres, porque somente com a lucidez completa a gente pode ficar livre do sofrimento. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam sukhi choknam lam janchu bardu dani kyapsu chim dagi jinso gi personam kim drola penchir sangye druparsho. Sangye chodam sukhi choknam lam janchu bardu dani kyapsu chim dagi jinso gi personam kim drola penchir sangye druparsho. Então, para trazer bênçãos para a nossa prática, a gente então faz a prece das 7 linhas, evocando a presença de Guru Rinpoche, a presença dessa lucidez durante a nossa prática, para que a gente possa, para que todos os obstáculos, né, possam ser removidos, os obstáculos externos, internos e secretos. E não só o nosso, mas de todos os seres. Então a gente aspira essas bênçãos de Guru Rinpoche, representando toda a linhagem viva dos ensinamentos, que apontam para a nossa própria mente. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi, a lucidez completa, e está cercado por uma hoste de muitas dakinis, atividades iluminadas. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgenho Genu Jansam Pema Gesa Dompulam Yasin Chaginho Drunim Pema June Jesudram Kurdu Kandro Mampekor Kiki Jesudadrukim
Jingye Lopchi Shesu So Guru Pema Siji Hum Om Orgenu Ginu Jansam Pema Desadam Pulam Yasin Chaginu Drune Pema June Jesudra Kurdu Kandru Mampe Kor Kiki Jesu Dadru Kim Jenge Lopti Shesu So Guru Pema Siji Om. Então, com essas bênçãos e com a nossa disposição, com a nossa abertura, a nossa confiança de recebê-las, a gente então convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. A gente pode imaginar também que ele vai para o topo da cabeça de todos os seres. E ele se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. Nos empoderamos com a bênção de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche, de todos os Budas, se tornam inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. Desse lugar, essa confiança, a gente então vai fazer a nossa prática de hoje. Convido vocês a encontrarem uma posição confortável, alinhar, o corpo, deixa a coluna alinhada, mas relaxada, ereta, mas relaxada. Algumas respirações profundas, solta o ar estagnado, resíduo das nossas emoções, das nossas aflições mentais. Por alguns instantes, deixa que elas se vão. Estabelece esse corpo grosseiro e esse corpo sutil em quietude, em abertura para a nossa prática. Deixe que o som do sino seja um sinal para você relaxar. A gente pode começar com os olhos fechados, removendo a nossa atenção das aparências da consciência visual, que era super estimulada. Então, para essa primeira etapa da prática, de estabelecer o corpo, a falha e a mente em seus estados naturais, então a gente pode começar com os olhos fechados. E deixa que a tua atenção, a tua consciência ilumine todo o campo somático do corpo. Desde o topo da cabeça, como se a gente estivesse fazendo um escaneamento com a própria consciência. A gente vai iluminando e liberando as tensões que encontrar no corpo. Testa, os olhos, as pálpebras, mandíbulas, lábios, pescoço, ombros. À medida que a nossa consciência vai iluminando o corpo, você vai alinhando a postura, acomodando a postura à medida que você vai relaxando esses pontos de tensão que encontrar.
Pode deixar que o corpo, o tronco se eleve a partir do osso externo, a partir do peito, liberando as tensões das costas, deixando o abdômen relaxado, braços e pernas relaxados. Deixa que o queixo se direcione um pouco em direção ao pescoço para liberar alguma tensão na cervical. E aí experiencia esse relaxamento, quietude e energia fluindo no corpo. É natural que a gente sinta mais profundamente a área de contato do corpo com a almofada e com o chão. O corpo vai estar relaxando, então, como se ele se entregasse à região de apoio. As sensações do elemento terra, firmeza, confiança. Agora a gente deixa que a nossa atenção repouse sobre o fluxo da inspiração e da expiração. Por alguns instantes, a gente mantém a atenção na respiração, apenas observando o fluxo, deixando que a respiração siga o seu ritmo natural, aproveitando cada expiração para soltar os conteúdos da mente, deixando que a próxima inspiração surja naturalmente, sem esforço. Nada a fazer, apenas ficar completamente presente à respiração, soltando quaisquer movimentos que surjam na mente. Então, com essa preparação, é natural que a nossa mente se torne aberta, clara e presente, sem preocupações. Então agora, deixe seus olhos se abrirem gentilmente, com um olhar solto, no espaço à sua frente. Então, de forma agora unidirecionada, concentre o foco de sua atenção no espaço da mente, onde pensamentos e outros eventos mentais aparecem dentro desse espaço. Mantendo o corpo relaxado, respiração no seu ritmo natural. Agora a nossa atenção, a gente vai praticar por alguns instantes. Atenção plena à mente. Shamatha, com foco na mente. Reconheça a consciência que observa os movimentos da mente. E reconheça também a quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. A mente vai estar em movimento, onde a
nesse espaço sutil onde surgem pensamentos, memórias, emoções, imagens, mas ao mesmo tempo que a consciência quieta observa esses movimentos. E à medida que pensamentos, imagens, desejos e emoções surgirem na sua mente, não tente impedi-los ou bloqueá-los. Não tente modificá-los e não seja arrastado por eles. Deixe a consciência se seguir os referentes à história dos pensamentos. Apenas se mantenha a consciência quieta, observando o que quer que surja na mente, sem preferências. Todos esses movimentos da mente surgem por si mesmos. Então deixe que eles se dissolvam por si mesmos, sem qualquer interferência. E apenas observe-os, surgindo e se dissolvendo de volta no espaço da mente. Por alguns instantes, vamos cultivar essa prática de atenção plena à mente. Se você perceber que a consciência se arrastou para o referente de algum pensamento, de alguma história, simplesmente, quando perceber que foi arrastado, relaxe, solte o conteúdo que estava prendendo a sua mente e volte para a quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Mantendo o corpo relaxado e a respiração no seu ritmo natural. A consciência é como um pastor observando suas ovelhas, que são os nossos pensamentos, imagens. Quando não surgirem pensamentos, deixe que a consciência reconheça que não tem movimento surgindo na mente.
E agora nós vamos partir para uma outra prática, uma expedição para investigar, para confrontar a mente. Então, nessa segunda metade da prática, vamos examinar bem de perto como quaisquer eventos mentais surgem, como os pensamentos, imagens, desejos, impulsos, memórias, como é que eles surgem? De onde eles vêm? Olhe, olhe de perto. E nesse momento em que um pensamento surge, depois que ele surge e antes que ele se dissolva, onde ele está localizado? Seja um pensamento discursivo, uma imagem mental, uma emoção, um desejo. Depois que ele surge, onde ele está localizado? Se sua resposta for ele está no espaço da mente, então se pergunte: onde fica isso? Onde fica esse chamado espaço da mente? Fica na sua frente? Atrás dos seus olhos? Dentro da sua cabeça? Ou fora da sua cabeça? Onde é o espaço da mente? Então, quando esses eventos mentais, esses pensamentos, imagens, emoções, quando eles desaparecem, como eles fazem isso? Para onde eles vão? Examine esse lugar onde eles desaparecem. Qual é esse destino? E agora simplesmente deixe sua consciência repousar na natureza vazia de sua própria mente. Vazia de origem, vazia de localização, vazia de destino. Totalmente vazia.
não estando de fato realmente ali, existindo por sua própria natureza. Esse reconhecimento é a própria luminosidade da mente. É uma vacuidade luminosa ou uma luminosidade vazia. Então agora solte toda a investigação, deixe a consciência repousar em seu próprio lugar, no momento presente. Gentilmente, vai modificando o corpo, mexendo o corpo, trazendo a atenção cabe no seu corpo. Tudo bem? Vocês demoraram a voltar. Ops! Se fundiram com o espaço da consciência. A gente se iluminou. Transformou no corpo de arco-íris. Que bom ser esse. Tudo bem? Sabe, Flori, uma das dificuldades que eu tenho é que quando eu tô na meditação, sempre tem um narrador querendo comentar aonde eu tô, onde não tô, para onde vou, para onde não vou. Então, assim, os melhores momentos é quando esse narrador também desaparece, mas tem dias que ele parece, sabe, é um Exatamente, exatamente. obstáculo. O Lama Ala, nesse retiro, nesse último retiro que ele transmitiu o Vajra Essence, né, desse ano de abril e maio, ele começou o retiro, porque ele estava vindo de retiro. Desde 1 de Aham, janeiro, ele entrou em retiro, certo? Aí em início de abril, ele começou a conduzir o retiro de 8 semanas que ele anualmente faz exatamente para terminar a transmissão do Vajra Essence. E aí sim. depois ele continuou em retiro, ele está em retiro ainda. Então ele já vinha de 3 meses de retiro, de Hum. silêncio. Então ele vinha embalado, né?
pelo processo da prática, que ele começa o retiro, os primeiros, sei lá, 10 vídeos, 10 encontros, ele focou apenas nas práticas iniciais de estabelecer o corpo e a fala em seus estados naturais. Esse é o nosso grande desafio. O corpo, tudo bem, a gente tem um pouco mais de domínio sobre ele. Apesar de a gente ter um sistema nervoso muito agitado, porque a gente, né, tá sempre com muito movimento, muita tensão, muita tensão no nosso corpo, pelo o jeito de viver, né? Mas a gente ainda lida. Mas estabelecer a fala em seu estado natural, que não é só a fala externa, porque essa é fácil, mas é essa fala interna da mente, esse comentador compulsivo. É compulsivo. A gente tá como se fosse viciado. Nossa mente é viciada em pensar o pensamento. Entende? Então, esse é o grande desafio da prática. Por isso que o cultivo das práticas de atenção plena à respiração são muito poderosos. Então, o que a gente faz? A gente senta para editar. A gente sentiu que a mente está muito agitada, dá um passo atrás. Cultiva relaxamento no corpo, né? E traz a atenção para um foco que possa te ajudar a essa quietude interna, que é a respiração. A respiração é aquela prática que o Eric enfatiza, né? De experimentar o calmo, o suspiro gentil. Suspiro gentil. Isso é fundamental para poder a gente avançar, para a gente poder preparar a nossa mente para essas práticas que vão exigir essa atenção mais sutil. E um mínimo de quietude. A mente não vai cessar de produzir pensamentos. A questão é que tem dois tipos de movimento. O movimento compulsivo, de pensar o pensamento, e o movimento do pensamento. São duas coisas diferentes. O pensamento surge, tudo bem. Quando a gente está com a mente calma, a gente vai ver que ele surge e a gente não precisa seguir. A consciência está minimamente, nós estamos minimamente ancorados na experiência da quietude da consciência, em meio aos movimentos que surgirem, certo? Então a gente treina repousar na quietude da consciência, olhando para um fluxo menos complicado, por exemplo, o fluxo da respiração. É muito mais fácil a gente permanecer na quietude da consciência, observando somente o fluxo da respiração, do que ficar na quietude da consciência, observando o fluxo da mente, certo? Então, esse passo anterior de shamatha com foco na respiração, né, de atenção plena com foco na respiração, é muito importante. Ajuda muito. E a gente pode fazer como uma preliminar, como nessa própria condução, que está lá já no nosso drive, né? É o que eu chamei de meditação 17, porque eu estou botando a sequência, né? Mas é essa meditação que ele conduziu lá no retiro de 2019, que foi a que a gente fez no domingo, né? Certo? É no vídeo 7 do retiro de 2019. Desculpa, 2016, o Dharmatolo, é o retiro do Dharmatolo, essa aqui, né? Ele começa a dizer, estabeleça, deixa eu pegar aqui para vocês verem, que aí vocês verem a instrução, vocês se animam a olhar lá. Então, na instrução que está lá, eu deixei o nome do arquivo aqui como o nome que eu uso, mas lá no nosso coisa está Meditação 17, chama-te Vipassana investigando a natureza da mente. Aí ele começa assim: estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais, e por alguns instantes pratique a atenção plena à respiração, com a intenção de acalmar a mente conceitual. Esse pensar o pensamento, certo? Aí depois, então, você cultiva um pouco essa base, para depois a gente... Eu fiz já fazendo como essa aqui foi uma instrução de 2016, hoje, nesse retiro agora desse ano, por exemplo, ele já pede que a gente estabeleça o corpo e a fala em seus estados naturais, primeiro. Aí, nessa de estabelecer a fala, a gente cultiva a atenção plena à respiração. Solta, aí te junta com a instrução do Eric, né, cultivando, experimentando aquela pausa, aquele silêncio ao final da expiração, onde a gente solta a mente, solta o que tiver vindo.
né? Até o Eric, ele gosta de mostrar, né? Usando É. algo assim, você expira e solta. Solta a mente. Então, essa capacidade da gente a gente desativar, a gente ver que é possível a gente soltar essa mente compulsiva por um segundo. Esse é o ponto. Entendeu? Tudo bem, ela volta. Mas você sabe que não precisa segui-la. Você já experimentou que pode soltar. Então, a gente solta, certo? Aí é aí que começa. Deixe os seus olhos abrirem, no espaço à sua frente. Então, agora olhe para fazer prática com chama tá na mente. Concentre sua atenção no espaço da mente. Então, a gente. Veja que são fases da prática, né? Não sei se deu para perceber. Então, tem essas fases que são importantes a gente ter essa compreensão que a gente. Às vezes a gente senta com um objetivo assim, como se a gente tivesse esse domínio completo. A gente não tem. Então, a gente senta, a gente faz essas. Aquieta o corpo, deixa, né? Agora a atenção se repousar na própria respiração, porque a respiração está ligado com o nosso sistema nervoso, que por sua vez afeta a energia cinética da mente. Então, na hora que a gente simplesmente estabelece a respiração no seu ritmo natural, fica com a respiração, solta tudo mais. As preocupações aí é um exercício, né? É um exercício de liberdade frente aos automatismos que a gente tá sujeito. Nós somos, como a Elama diz, nós temos uma desordem mental, é um pensamento compulsivo, hiperativo, né? Que ele chama TD, ele dá uma síndrome do pensamento compulsivo. Nós estamos sob essa doença. A gente pensa que está muito se achando, mas não está não. A gente está sob essa doença. TDAH? Ele cria um nomezinho, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Nós estamos, exatamente, Todo mundo. todo mundo tem essa doença. Certo? Então, a prática de cultivar a atenção plena, que é preparar a mente para as práticas de lucidez. Como nessa prática aqui, a gente então preparou minimamente corpo, fala, mente, repousou no campo da mente, que é o campo que a gente vai investigar. Então, a gente cultivou a atenção plenamente, simplesmente sem se preocupar com o que vinha na mente, deixar que os pensamentos... Mas aí não é fácil, porque a gente, quando surge o pensamento, a gente já tende a pensar o pensamento. Mas aí, a prática de atenção plenamente é a gente simplesmente observar e deixar que ele se dissolva. Ver que ele surja, independente do que seja. O pior pensamento, o melhor pensamento, não interessa. Isso também já é uma prática muito importante, da gente olhar o conteúdo interno da nossa mente e não gerar preferências, nem querer os pensamentos bons, nem querer sustentar os pensamentos bons, e nem querer, nesse momento, nessa prática, nem querer se livrar dos pensamentos ruins. Aqui, nessa prática de atenção plenamente, pensamento é pensamento, ponto. Então, a gente simplesmente observa. E isso vai dar já um outro grau de liberdade, que é frente a essa mente que tem aversão e apego. Que a nossa aversão e apego começa aí, nesse lugar muito sutil. Claro que com lucidez, a gente vai. O cultivo de pensamentos positivos é bom para nossa prática, é óbvio. E a gente usar antídotos contra os pensamentos negativos é bom, mas isso é uma prática. Digamos, o próprio do Jolimbo vai falar pra gente. Essa é uma prática infantil ainda, em termos do caminho da lucidez. A prática melhor é que você simplesmente observe a mente, independente do que seja. Solte qualquer coisa. Não gere preferência, não tente modificar, não tente fazer nada com a mente. Só observe ela. Porque a gente vai ver que pensamento é só pensamento. Ponto. Então, aí a gente vai ver que diante por exemplo, de um pensamento horrível de raiva, a gente não vai nem se culpar, nem seguir. A gente pode simplesmente deixar que ela se dissolva, porque a gente vai ver que é apenas um impulso kármico, uma energia habitual que a gente está sujeito, um karma que a gente está sujeito. Não é a nossa natureza, é uma coisa que surge e cessa. Aí a gente vai poder lidar com as emoções, a gente vai poder lidar mais de um lugar muito mais profundo, reconhecendo a natureza do sofrimento, do pensamento, que é a base, que é a raiz do sofrimento. Não sei se a mente é a raiz do sofrimento, porque, na verdade, elas são a nossa identificação, fixação com os conteúdos da mente, que gera toda a confusão.
entendeu? Então, é uma prática profunda, mas a gente vai ganhando, a gente vai se familiarizando com chegar junto dessa mente, né? E se familiarizando com uma outra dimensão de experiência, que é a própria consciência, que a gente não tá meio confundido, a gente não percebe, né? A própria consciência que opera em meio a todas as aparências, sejam grosseiras, externas ou visuais, seja essa aparência sutil, que é o mais importante, porque a mente é a criadora da realidade. Então, esse é o ponto, né? Então, eu trouxe para vocês um pedacinho aqui do iniciozinho do capítulo que a gente viu até na terça-feira do Felicidade Genuína, o iniciozinho do capítulo que ele faz essa comparação entre Shamatha e Vipassana, só pra gente ir se lembrando, né? E ele diz assim, no iniciozinho do capítulo lá do Felicidade Genuína, aqui ó, no iniciozinho do capítulo Atenção Plenamente, que é a prática de Vipassana da tradição Theravada, né? Então ele diz, quando praticamos Shamatha, no Felicidade Genuína é a página 84. Quando praticamos Shamatha, pode acontecer de nos lembrarmos de todas as coisas que temos para fazer, de toda a nossa agenda do dia. Parece que a nossa mente fica pior. Nossa, agora! Mas na verdade é porque a mente se abre e essas coisas pipocam. Você está ali presente ao que está acontecendo na sua mente. Porque agora a gente não está nem vendo o que surge. Porque, na verdade, tem vários níveis de pensamentos. Tem pensamentos mais grosseiros, mas tem correntes de pensamentos mais sutis que a gente nem percebe. Certo? Que a gente vai perceber no momento que a gente realmente chegar junto na nossa mente. E num retiro mais longo, então aí a gente vê, meu Deus, vai surgir coisas assim que, nossa! Lembranças, memórias, coisas. Você vai ver padrões que sutilmente surge um preconceito que já surge, e aí a partir daquele é que faz surgir tal coisa, tal emoção, tal. Entendeu? Então a gente vai realmente descortinar a nossa mente, né? Então, para um estilo de vida repleto de atividades, a quiescência, né, ou shamatha, é como desfazer os nós. Ela acalma a mente e nos leva de volta à simplicidade, cara. Se a gente começar a cultivar essa prática de, né, quietude da consciência em meio, seja observando a respiração, seja observando a própria mente, naturalmente que essa mente vai se acalmar. Porque a gente vai estar dando combustível para a agitação, que é exatamente pensar o pensamento, né? Certo? Mas isso com prática, né? Com prática. Então, no entanto, essa prática de shamatha não é uma panaceia. Isoladamente, a quiescência não produzirá uma transformação irreversível. Não produzirá uma imunidade a nos envolvermos com os obstáculos de costume, ou seja, os nossos padrões, os nossos hábitos. Se fosse esse o caso, poderíamos apenas fazer shamatha o tempo todo. Todavia, como o próprio Buda descobriu há 25 séculos, as técnicas que têm o propósito de acalmar, centrar e aquietar a mente irão inibir, mas não eliminar as aflições mentais, o tumulto e a turbulência da mente. Esses problemas ficarão apenas escondidos por algum tempo. Eles vão se... É como se uma água turva que você aquietou lá e os resíduos se decantaram, mas os resíduos estão lá. Se você mexer de novo, a água se torna turva novamente, né? Então, essa seria mais ou menos a imagem do processo da prática de shamatha. Ela apenas aquieta. E aí traz limpidez naquele momento que está quieto. Mas depois ela não purifica completamente, porque os resíduos estão lá embaixo, certo? Nossas energias de hábito, nosso reconhecimento da dualidade, o autocentramento, está tudo lá, que é a base. Então, aí ele vai dizer, então, como o próprio Buda viu, essas práticas de acalmar a mente irão inibir, mas não eliminar as aflições mentais, o tumulto e a turbulência da mente. Esses problemas ficarão apenas escondidos por algum tempo, prontos para brotar assim que retornarmos à vida ativa e ao bombardeio de estímulos que recebemos em nossa sociedade hiperativa. Se estamos interessados em transformações reais e não apenas em uma manutenção para estar melhor no samsara, né? Vamos dizer assim. Precisamos de algo mais do que shamatha. Para a transformação, o Buda ensinou as 4 aplicações da atenção plena, que é o que está lá no Cânone Pali, né, no tempo do Buda, que são as práticas de Vipassana, né, que é onde você coloca a atenção diretamente naquele campo, no corpo,
sentimentos, na mente e nos fenômenos, né? É um conjunto de práticas que está ali no Felicidade Genuína que são muito interessantes. A gente que está entrando pelo caminho do Dzogchen, é muito interessante a gente olhar. Então, entre elas, talvez a mais fascinante e profunda seja a atenção plena à própria mente. São as 4, né? Atenção plena ao corpo, atenção plena aos sentimentos, atenção plena à mente e atenção plena aos fenômenos. Então, ele diz que a mais fascinante seja a atenção plena à própria mente. No budismo Theravada, disse que há uma dimensão de consciência chamada de base do vir a ser, eles chamam de bhavanga, que na linguagem do Dzogchen Lama vai falar na frente, que seria a Laya Vijnana, que se manifesta, então, no budismo Theravada, que é o budismo antigo, disse que há uma dimensão de consciência chamada de bhavanga, que se manifesta no sono profundo, no coma e no último instante de consciência anterior à morte. Essa é a dimensão de consciência a qual o Buda se referiu quando declarou: monges, esta mente, essa consciência base, essa consciência substrato, é excepcionalmente brilhante, mas é maculada por impurezas adventícias. Monges, esta mente é excepcionalmente brilhante, mas é livre de impurezas adventícias. Então, deixa eu ver o que ele comentou aqui rapidinho. Tá, ele diz qual é o sutra, né? Tudo bem. Então, todas as atividades mentais surgem desse domínio vazio e luminoso de consciência. E é muito fácil confundi-lo com a própria iluminação. Talvez hoje, na prática de hoje, em algum instante, a gente possa ter percebido que os pensamentos surgem desse espaço e se dissolvem de volta nesse espaço. Né? Que foi o que a gente foi convidado a olhar. Olha, de onde surgem? Onde eles ficam? Para onde eles vão? Então, todas as atividades mentais surgem desse domínio vazio e luminoso de consciência. E é muito fácil confundi-lo com a própria iluminação, porque muitos confundiram. Apenas por terem atingido o shamatha, tá repousando na consciência substrato, que é o espaço de onde surge a própria mente, pensaram que já estavam iluminados. Mas não é bem assim. Não é o caso ainda, né? Então, os contemplativos da tradição Dzogchen, do budismo tibetano, acessam esse mesmo estado fundamental de consciência individual e o chamam de consciência substrato, a Laya Vijnana, que é o que corresponde na tradição Theravada à base do vir a ser, ou Bhavanga, certo? Ele está fazendo essa comparação. Então, eu digo que no Dzogchen, os contemplativos do budismo tibetano, né, da tradição do Dzogchen, eles acessam esse estado fundamental de consciência individual, que você também acessa no sono profundo, no coma, no último instante da morte, na prática de shamatha, né? No atingimento de shamatha. Embora as interpretações desse estado vazio no Theravada e no Dzogchen variem em alguns aspectos, estou convencido de que estão se referindo à mesma experiência, que resulta do cultivo de shamatha. Quando a gente está cultivando, na verdade, nós estamos cultivando o shamatha, nós estamos atingindo shamatha. Porque à medida que toda vez que a gente repousa nessa quietude, nesse espaço, nós estamos nos aproximando da consciência substrata. Entende? Ainda a gente está maculado pela consciência mental, né? Porque a gente está observando a partir desse senso de um ser senciente, né? Ainda, de um eu humano observando, mas a gente está se aproximando da consciência substrata, que é a culminância da prática de shamatha. É a gente repousar nas qualidades da própria consciência substrata, que é luminosidade, bem-aventurança e não conceitualidade. Mas ainda não é Rigpa. É isso que o Klama está dizendo, não é Rigpa ainda. Né? Então ele vai dizer, Dudjom Limpa descreveu da seguinte forma: quando você adormece, todas as aparências objetivas da realidade do estado de vigília, incluindo o mundo inanimado, os seres que habitam o mundo e os objetos que surgem aos 5 sentidos, todas essas aparências dissolvem-se na vacuidade do substrato, que é da natureza do espaço, e emergem desse domínio. Que é como a gente viu eu queria parar aqui, porque isso aqui a gente já leu na própria terça-feira, a gente leu isso aqui, né? Sobre no domínio de Tita tem a mente operante, a consciência substrato, a gente vê essa partezinha aqui, né? Então, de acordo com o budismo, os fenômenos mentais são condicionados pelo corpo em sua interação com o ambiente, mas esses processos físicos não são suficientes para produzir nenhum estado de consciência. Todas as atividades mentais surgem da consciência substrato, que precede, está ali antes, né,
que precede as interações mente-cérebro. E na morte, todas essas atividades recolhem-se de volta ao substrato. Então, aí a gente viu, né, que nesse reino que a gente chama de Theta, de mente, tem a mente operante e a consciência substrato, que é o estado fundamental relativo e luminoso da mente, da qual emergem todas as atividades mentais. Só para a gente ir se, né, de novo revendo, porque às vezes a gente não escuta muito bem, né? Mas a gente vai agora, a partir da nossa própria experiência, a gente começa a ouvir o ensinamento. Aí fica diferente, né? Por isso que é importante a gente voltar aos ensinamentos que são realmente, que apontam a natureza da mente, são ensinamentos que a gente tem que voltar inúmeras vezes, porque a gente vai ouvindo melhor a partir do lugar da nossa própria experiência, certo? Aí a gente vai, junto com o estudo, claro, a prática, que é o ponto fundamental, né? É principal. Esses ensinamentos apontam para a prática, aí a gente pratica, e a gente praticando, quando a gente volta lá, óbvio, é claro, é isso mesmo, tal, e a gente vai vendo diretamente, né? A gente vai gerando confiança pela nossa própria prática. Oi, Viviane. Uhum. Flori, dentro da pergunta da Marcele, eu noto assim, ó, que eu não, que eu até consegui relaxar dessa vez, mas eu não perco de vista assim a respiração, sabe? Uhum. Não sei se está correto ou É não, bom, mas você pode manter nessa fase que a gente está se aproximando dessas práticas, é importante, você pode manter isso como uma âncora para o momento presente, né? Aham, Uma âncora. sim, Mas depois a gente vai ter que soltar realmente, mais à frente. Mas aí, quando a gente tiver mais se familiarizando, a gente não vai precisar dessa âncora mais. Porque a nossa atenção tá. ela já rapidamente se recolhe para o ambiente onde ela está direcionando a atenção. Mas como Uhum, uma ajuda inicial, você pode manter essa âncora. Até um certo. tempo Lama ensinou um pouco uma abordagem tripla. Ele disse assim: você pode manter no cultivo tomando a mente em seu estado natural, você pode manter uma luzinha, uma pequena luz na respiração, né? Uma pequena luz na mente, observando os movimentos da mente, e a luz principal repousando na quietude da consciência. Quando você está repousando, né? Tomando o shamatha como caminho, né? Essa prática que a gente vai fazer principal, que é de repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. A prática principal, por lá na frente que a gente vai olhar, é essa. Mas, ele diz que não é shamatha, é uma prática de shamatha que, na verdade, está nos conduzindo para o próprio dzogchen, né? É uma prática diferente. Porque a gente não vai estar a gente vai estar já aquietando, investigando, olhando de forma profunda ao mesmo tempo. Porque a gente vai simplesmente ficar na condição última da mente, que é a própria consciência. Só que em meio aos movimentos da mente. E aí ele diz, você pode então deixar uma luzinha lá, observando. Você olha só o suficiente para não ser arrastado. Você está repousando primeiramente na quietude da consciência. Mas uma luzinha percebendo os movimentos da mente, para não ser arrastado. E uma luzinha observando o movimento da respiração, para manter a consciência no presente. Então teve um momento que ele, no ano passado, ele trouxe essa ideia assim de você, no cultivo inicial de tomar a mente como caminho, a gente pode deixar essa luzinha, essas duas luzinhas assim, como se fosse um triciclo. Ele diz assim, quando a criança está aprendendo a andar de bicicleta, não tem as duas rodinhas lá, né? Dá um certo apoio assim, né? Uma abordagem de triciclo assim, né? Entendeu? Que você mantenha a prática principal, que é repousar na quietude da consciência, a consciência reconhecendo a si mesma, e uma luzinha percebendo os movimentos da mente apenas o suficiente para não ser arrastado por eles, e uma luzinha observando o fluxo da respiração para se manter presente ali, né? Então, depois você solta essas duas. No final, depois você vai repousar na consciência, na verdade. Nós vamos atingir chama até o repouso completo na consciência. Então a gente vai soltar essas duas coisas, né? Mais ou menos isso. Flori, esse retiro de 8 semanas que tu falaste, ele é online? Ou é Foi, presencial? desde 2020 passou a ser online por conta da pandemia, né? O Lama dava na Itália, no centro lá de apoio, junto da propriedade que ele tinha comprado lá para fazer o centro de estudos. Mas aí a pandemia começou pela Itália, né? Exatamente em 2020. Então, no retiro, a partir de 2020, ele deu os retiros. 2020 e 2021 foi online,
totalmente online, e de 22 e 23, aí um grupo já começou a ir, porque aí o centro lá de Creston começou a funcionar, aí algumas pessoas, ele recebeu um grupinho pequeno lá. Aí mas foi híbrido, né? Foi híbrido. Esses retiros estão disponíveis lá no site do SBI, que é o Instituto Santa Bárbara, né? Onde estão todos os retiros do Lama gravados e tal. Você pode se inscrever e ir fazendo aos poucos, mas são assim, 90 vídeos. Ou 90 áudios. Vídeo não, porque o vídeo é uma outra plataforma que estava fazendo os vídeos, que é a Windows Experience. Mas o Sim. SBI tem tudo em áudio e as pessoas estão transcrevendo, aí tem os transcriptions dos áudios, aí tem um material bem rico disponível, sabe? Você pode Com fazer. tradução para o português? Não. Todo em inglês. É só em inglês. Só em inglês, Tá. só em inglês. E será que em abril agora vai ter híbrido também? Aí não sei, o Lama agora, como ele tá em retiro, ele não deu indicação nenhuma, ele tá em retiro sem tempo de terminar. Ah, Tipo assim, eu tá. acho que ele vai atingir chama, tá? E, tipo assim, né? Ele só vai sair quando ele achar que realmente vai ser útil. Tem alguma coisa para oferecer para nós, mais útil assim. Porque Sim. agora ele terminou a transmissão toda, nesses últimos 4 anos, foi a transmissão do Vajra Essence, completo. Esse que a gente está estudando na fase 1, são 7 fases, ele transmitiu tudo. E aí, a gente não sabe o que vem. A gente não sabe se vai ter alguma atividade com ele esse ano. Por enquanto, nada é sinalizado. O que a gente está torcendo é que lá para outubro ele já tenha saído do retiro e a gente consiga trazer ele para o Brasil, que o Lama Santa já sinalizou, né? Para ver a mão ali. É, isso, entendeu? Mas aí a gente vai. Por enquanto, o Lama está em retiro. 100 Tá. dias para terminar. Mas esse híbrido aí, quando é ao vivo, tem tradução para o português ou também não Quando é tem? no Brasil, tem. Fora do Brasil, não. Fora do Brasil, Não. Esse de 8 semanas não É, tem é tradução. internacional, é a sangue internacional dele. É, Ah, tá. Tranquilo. entendeu? Tem que estudar inglês, então. É, então. Eu estudo, mas ainda estou engatinhando. Vai ouvindo mais o Lama. Pois tá bom, queridos, vamos fazer a dedicação, porque tem os nossos horários, né, aí, todo mundo. Então tá. Cadê a dedicação? Aqui. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi Tanchesi Panim Tumne Pedranam Panjeshim Keganachi Balon Trupaim Si Pesole Droa Droa Professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewadi Nudada Orgelama Druvyane Droatikya Malupa Tei Salagopa Show. Então, queridas, obrigada pela companhia. Nas próximas 2 sextas a gente não vai se encontrar. E pratiquem, aproveitem, tem material aí, tá lá no Drive, todas essas meditações que a gente tá fazendo nas sextas estão lá, que é a mesma das quintas, né? Das terças-feiras. Então tá, se cuidem. Obrigada, Flori. Até terça. Boa viagem. A gente se vê na terça ainda. Viagem na quarta. terça. Tá. Tá bom. Tchau, beijo, queridas. Tchau, beijo. Beijo.